Salve, salve a todos os brasileiros de norte a sul deste amado Brasil. Venho aqui fazer uma convocação, um chamamento a todos os espíritas e espiritualistas do Brasil para nos unirmos com nossos irmãos católicos e evangélicos na manifestação do dia 7 de setembro, que se irá realizar em todo o Brasil, e em outras que se forem necessárias realizar para restaurarmos a nossa liberdade, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade religiosa, o respeito à Constituição Federal e o direito de eleger nossos representantes pelo voto impresso e auditável. Não sou e não estou aqui como presidente, como diretor de entidade espírita, mas sou um trabalhador de uma casa espírita há 30 anos aqui em Porto Alegre, no bairro Petrópolis, da Rua Caju, que lamentavelmente ainda permanece fechado. Tenho percebido, observado que após a chegada deste vírus, alguns irmãos têm demonstrado mais fé no vírus do que em Deus, mais fé e confiança na ciência temporária e provisória dos homens do que em Deus. Se bem que a ciência e a medicina dividiu-se. De um lado, médicos e especialistas sendo referenciados, com total apoio e holofotes da imprensa e de políticos. De outro, médicos e especialistas que são perseguidos, caluniados, ridicularizados por apresentarem outra alternativa de tratamento baseado em estudos científicos, com artigos publicados e evidências clínicas. Lembremos que Jesus também foi perseguido e caluniado por falar a verdade, além de ser negado várias vezes por interesses políticos ou pelo medo da morte. O medo da morte que assola a humanidade devido a este vírus. Mas está tão claro, nítido e evidente na doutrina de Jesus, quando ele fala na vida futura, na vida eterna e na sobrevivência do espírito. O corpo é temporário e provisório, como tudo na matéria, mas o espírito sobrevive e continua a sua jornada. Jesus foi um anjo encarnado que esteve entre nós e veio dar o seu exemplo, trazendo além do seu exemplo, trouxe a sua doutrina, o seu evangelho, baseado no amor ao próximo, na caridade, fraternidade e no perdão. Mas também nos deu exemplo quando não ficou omisso ou covarde e defendeu a mulher adúltera e condenou os abusos e a hipocrisia dos homens de sua época. E quando preso, condenado e conduzido ao Calvário, não desmentiu a sua doutrina, permanecendo em sua fé e na sua submissão ao Criador. Não estimulou guerras, revoluções ou conflitos, mas o seu evangelho e o movimento do cristianismo não combina com autoritarismo e ditaduras. E nesse momento estamos vivendo, não só no Brasil, como no mundo, uma ditadura sanitária, onde alguns grupos de homens querem controlar, manipular e subjugar a vontade dos povos, a vontade popular das nações. No Brasil há um agravante porque já estávamos vivendo uma degradação moral e ética na política, com corrupção desenfreada, políticos mercenários e criminosos, corruptos, além também de termos uma ditadura do judiciário, uma Suprema Corte que nos envergonha, de políticos que se vendem
e virar as costas para os seus eleitores. Jesus, como disse, nunca estimulou revoluções, conflitos ou guerras. Todos os males da humanidade é devido aos homens, ao orgulho, ao egoísmo, e por quererem esses homens perversos, sem moral, sem ética, manter o seu poder político, econômico e financeiro a qualquer preço e custo. Mas nós brasileiros aqui vamos resistir. Não tememos a morte, não tememos o vírus e lutaremos pela nossa liberdade. Neste livro, o Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, o qual ele fez várias perguntas a espíritos superiores. Espíritos que estavam acima da humanidade em moral, em perfeição e inteligência. Essa aqui é uma tradução de Evandro Noleto Bezerra. E vamos ver aqui o que diz os espíritos a respeito de guerras. Guerras aqui entende-se também guerra civil, conflitos sociais, desobediência civil, subentende-se também isso. A pergunta é: qual o objetivo da providência ao tornar necessária a guerra ou guerra civil? Resposta: a liberdade e o progresso. É isso que está em jogo. É a liberdade da humanidade. Como eu disse, autoritarismo e ditadura não combinam com o evangelho nem com o cristianismo. Outra pergunta aqui, que está no livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, tem a seguinte pergunta: por que neste mundo a influência dos maus geralmente sobrepuja a dos bons? Resposta: por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando esses o quiserem, haverão de preponderar. Então, meus irmãos, a primeira pergunta eu não disse, está aqui no livro 3º, capítulo 6º, Lei de Destruição. Essa é a situação que estamos vivendo no Brasil e no mundo. E poderá sim haver conflitos sociais, uma guerra civil, porque nós lutaremos pela nossa liberdade. Para que as futuras gerações não nos cobrem depois o que fizemos, fomos omissos e covardes, quando deveríamos lutar pela nossa liberdade, pela nossa liberdade de expressão, pela nossa liberdade de ir e vir, liberdade religiosa e todos os direitos constitucionais que está em nossa Carta Magna. A todos esses homens que pensam que podem dominar a maioria, eu lhes digo que nada está oculto no universo. E todos irão um dia responder diante dos olhos daquele que há de julgar os vivos e os mortos. Ficamos por aqui hoje. Dê seu like ou dislike. Faça seu comentário, repasse. E até uma próxima oportunidade, se o Criador do Universo permitir.